Ora bem, meninos do 11º ano, aquilo que eu vos trago aqui agora é, aproveitei, digamos assim, um exercício do 10º ano, que era a colocação de um ponto num cilindro oblíquo, mas imaginem que eu queria a sombra deste cilindro oblíquo para a sua determinação, quer em projeção 1, quer em projeção 2, quer os próprios, digamos, locais do nosso sólido em sombra própria. Aquilo que eu aqui tenho é, curiosamente, um caso meio complexo, que é o facto das geratrizes do nosso sólido do cilindro oblíquo saírem de perfil e com um ângulo de 70 graus, que aqui está marcado com a parede. Ora, como vocês sabem, para eu determinar as tangentes ou o plano de tangência para determinar as geratrizes fronteira, luz, sombra, aquilo que nós fazemos é usamos uma reta que é a geratriz, ou uma das geratrizes, com o foco luminoso, para determinar o quê? A inclinação que, com as bases, vão fazer o plano que é tangente ao sólido. Então, para eu fazer isso, eu tenho que reparar no seguinte. Sendo uma das retas uma reta de perfil, para eu descobrir o traço frontal dessa reta de perfil para determinar depois a inclinação que o F tem, eu tenho sempre que ver, como aqui está, o nosso reta de perfil ou a nossa geratriz de lado. Portanto, o que eu tenho aqui é um eixo 3 este, que me vai permitir desenhar o tal plano tangente, digamos assim, ao sólido. Cá está, aqui é G em 2 e aqui G1. Neste caso, o nosso G é o próprio eixo. Então, tenho aqui o eixo 2 e tenho aqui o eixo em 1. E agora vou marcar neste eixo um ponto, completamente aleatório. Vamos aqui marcar um ponto, por exemplo, este ponto aqui. Vou chamar este ponto o ponto X em 3. Vou trazer este ponto para aqui. E reparem, aproveitando aqui esta, que é já o afastamento que o ponto tem, marcarei aqui X1. E para que é que eu estou aqui a marcar o X1? E, neste caso, aqui o X2. Eu vou marcar o X2 aqui. Porque eu, pelo ponto X, vou ter que fazer passar a tal fonte luminosa, ou tal L virtual. A inclinação que vai ter o meu foco luminoso L. A passar aonde? Neste ponto X, que com a geratriz, ou com o eixo neste caso, vai dar a inclinação da tangente à base. Então reparem, a inclinação que eu aqui tenho é do foco luminoso L, que passa no ponto X do nosso eixo. O ponto X em 1, eu vou passar L1, com a mesma inclinação, 45 graus. Cá está, 45 graus. E agora vou passar aqui por este eixo, nesta inclinação, a inclinação que tem L em 1. E agora vou descobrir, obrigatoriamente, qual é F2 de Q, F2 de L. Então, eu vou ver aqui, reparem, nesta posição tenho F2 de L. E onde é que tenho F2 de eixo? Já tinha verificado que, pela inclinação que o eixo tem, e se o eixo está na parede, que o próprio O2 pertence à parede, então, onde é que a reta tem o seu F3? Tem o F3 aqui, F3 do eixo. Então, o F2 é o próprio ponto O2, que está na parede. Coincidente aqui, tenho o F2 do eixo. Então, a inclinação que eu preciso vai ser dada entre o F2 de L e o F2 do eixo, e será esta inclinação. Então, reparem, se esta é a inclinação que eu necessitava para as tangentes à base, se eu fizer logo aqui esta inclinação a partir, coincidentemente, deu-me no ponto O o F2 do eixo, então eu tenho logo aqui aquilo que seria a inclinação do plano tangente aos círculos da base. E se esta é a inclinação do plano tangente, eu teria mesmo que fazer isto, ou seja, passar esta inclinação pelo centro de um dos círculos para determinar agora na sua perpendicular. O que é que eu estou aqui a determinar nesta perpendicular? Vou determinar os pontos de tangência em cima, T2 aqui, e neste caso aqui, T'2, para fazer o quê? Agora vou puxá-los para baixo. E aqui, encontrarei aqui T'1, e reparem, estou a trabalhar aqui numa geratriz de contorno, nesta casa aqui, até aqui, esta geratriz
que vai ser fronteira é por baixo, mas se ela tem aqui por baixo, aqui será também atracejado. Porquê? Porque tem uma cota inferior aqui ao eixo do sólido. A parte central do nosso círculo da base, logo, a partir daqui, esta geratriz tem mais proximidade com o chão do que com a parte de cima do nosso cilindro, logo não é visível. Ao contrário desta, que está aqui em T2, ela iria de T2 até aqui visível, e em baixo também é visível, daqui de T'1 até o outro lado. E aqui tenho, peço desculpa, T2, T'2, aqui era T1 e aqui é que seria T'1. Bom, mas o que é importante aqui ressalvar agora é o seguinte. Então, esta zona lateral do nosso cilindro, aqui, este pedaço, eu vou preencher a escuro, estará aqui este pedaço em sombra própria. Ok? A partir destas tangentes. Reparem, qual é aqui a questão, a dificuldade, digamos assim, de encontrar estas tangentes à base de um cilindro que tem bases de perfil? É que eu tenho que encontrar na inclinação 3 da reta de perfil onde é que ela vai ter o seu F3. Ou seja, onde é que ela neste caso encontra a parede. E porquê a parede? Porque os círculos são frontais e eu tenho que ver as tangentes aos círculos frontais. Logo preciso do que é o traço frontal tangente ao nosso sólido na base, que são cilindros, logo círculos frontais. Ora, aqui como está por baixo, esta tangente deu-nos esta geratriz fronteira, ela está por baixo, não vai ser aqui visível, portanto a sombra irá por baixo do cilindro até esta outra geratriz. Então, esta seria a geratriz fronteira por baixo, geratriz fronteira luz-sombra, e esta aqui ficaria aqui neste pedaço em sombra própria. Então cá está a sombra própria também em projeção 1. Já agora vamos fazer a sombra deste cilindro e ver como é que se projeta então agora, a partir deste momento, as suas projeções em 1 e em 2. Reparem, a primeira coisa que eu vou fazer é o círculo à frente, ver onde é que tem a sua projeção na nossa parede, se é que há alguma parte deste círculo que se projeta em sombra na parede. Ora, vejamos agora a sombra do ponto O. Ora, neste caso, o O' virtual 2 dava uma circunferência, toda ela projetada na parede, mas para baixo de X. Ou seja, não vai ter nada igual a esta sombra desta nossa circunferência projetada em sombra tal e qual ela existe. Portanto, vamos ter aqui uma elipse, toda ela projetada no chão do nosso círculo mais afastado. Então, vamos começar por desenhar, sim, os pontos de tangência e a sombra destes pontos de tangência na geratriz mais afastada aqui, estes dois pontos aqui em sombra. Então, reparemos, eu pus aqui T'2, ele vem até X, vai descer, e o T'1 vai dar a sombra exatamente aqui, T', sombra, em 1. Então, reparem, como o T'2 une ao T', a sombra do T' está na parede, porque o círculo está encostado à parede, então temos aqui T', sombra 2, que iria unir ao T'. Só que eu não vou unir 2 com 1. Então, eu já tenho aqui o virtual, reparem, venho até X, e no prolongamento do T', tenho aqui o T', virtual 2, que iria fazer esta inclinação. Então, ele vai aqui passar ligeiramente por baixo, vem até aqui visível, e depois vem toda a sombra projetada desta aresta, desta geratriz, peço desculpa, unir aqui por baixo do sólido ao T', sombra. E agora, toda a curva que vai do T', sombra até aqui este outro ponto, que será o T', em 2. Então, aqui terá 45 graus. E aqui marcarei a inclinação do T', que está aqui, T', 1, 45 graus aqui. E onde encontrar aqui essa marcação, peço desculpa, ela vem daqui até aqui e não ali. Isto era o outro exercício de há pouco.
Eu peço desculpa, cometi aqui um lapso. É daqui T, linha, 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 está aqui T, linha, linha 2 e aqui é que está T, linha, linha 1. Então é daqui e não lá de baixo, daqui sim agora, 45 graus. Aqui em X e cá está, aqui temos T, linha, 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 sombra em 1. Ora, se eu puxar aqui para baixo e aqui ao lado tenho virtual T, linha, 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 virtual 2. Então o T, linha, linha, virtual 2 iria unir aqui ao T2 sombra que está nele próprio. T, sombra 2, vem unir aqui, por fora, aqui. E ao chegar aqui vai fletir para o T, linha, linha, aqui. Agora, se isto estivesse bem feito, eu creio que esta sombra aqui, para isto estar certinho, ela tem que ser paralela aqui a esta, ou seja, ela aqui teria que ser, há aqui um lapsozinho de rigor, porque em boa, fazendo isto com rigor, isto tem que dar, teria que dar aqui nos 45 graus, exatamente. Ela vem aqui assim, porque esta linha que sai daqui, ela tem que obrigatoriamente ser aqui igual, seja paralela a esta. Há aqui uma pequenina falha naquilo que seria aqui o rigor desta parte, porque o T, linha, linha e o T, linha, linha aqui, o T, linha, linha, eles vão dar numa posição em que depois a sombra tem que ser paralela à geratriz. Aqui no chão esta inclinação é igual a esta, aqui tem que ser obrigatoriamente a direito. Então, esta parte do T'' até ao T'' no chão vai fazer toda ela uma curva que eu agora vou terminar. Eu vou buscar o ponto O, que é este que está aqui no chão, portanto, daqui até aqui é fácil. Porquê? Porque o O' tem um ponto aqui no chão, na mesma abscissa que está em baixo, correspondente ao círculo da base, está em sombra nele próprio, e a partir daqui temos toda uma curva que vai ter que ser encontrada com pontos que eu agora vou aqui terminar. Ora, cá está a ajuda do meu escanteão de curvas, então vamos aqui fazer o que falta da marcação da nossa curvatura até aqui ao ponto final. E agora vou então projetar com sombra projetada aqui as linhas correspondentes àquilo que seria a sombra final do sólido aqui.
Pronto, então temos aqui a projeção final com as, digamos, persianas nas sombras que estão projetadas agora, na parte que está projetada do sombreado. E este será talvez o exercício que eu diria mais complexo no que diz respeito a sombras de sólidos oblíquos. Um cilindro oblíquo com bases, por exemplo, frontais ou horizontais, mas com um eixo de perfil, implica sempre esta construção auxiliar que é a de encontrarmos a vista 3 do eixo ou das geratrizes para podermos fazer a determinação das tangentes à base para determinar as geratrizes fronteiras e a partir daí desenhar a sombra. É realmente a parte mais técnica do exercício. Não esqueçam também do seguinte, é um pormenor muito pequenino, mas vale o que vale. Aquele bocadinho que está aqui de sombra, teriam que fazer aqui um risquinho da tal persiana, ou se fossem pintar também, porque não se faz pintar uma parte escuro utilizando, por exemplo, uma parte do lápis com a grafite para fazer a sombra e depois uma grafite mais leve na sombra projetada. Jamais usar as duas, ou seja, usar persianas aqui e aqui seriam as persianas paralelas a X para a sombra própria. Eu nunca faria um exercício em que tenho uma sombra desenhada com grafite e depois a outra projetada, por exemplo, como aqui está. Mas pronto, aqui filo apenas por uma questão de não estarmos aqui a pintar, como devem calcular, pintar aqui isto tudo de azul, neste caso o de azul mais claro. Ok? Mas seria assim. Está resolvido então o exercício.